Eu estava dirigindo num dia daqueles em que a gente confia demais no carro, sabe? Tudo parecia normal, painel apagado, motor redondo, nenhum barulho estranho. Mas tinha algo errado. O carro estava pesado, amarrado, como se tivesse um cofre escondido no porta-malas. Foi ali que começou aquela tragédia silenciosa que quase ninguém percebe até ser tarde. Existe uma pecinha minúscula, do tamanho de um dedo, capaz de sabotar o motor sem fazer alarde. Ela não acende luz, não faz som, não manda aviso. Só suga potência e faz o carro beber combustível como se gasolina fosse água. E o pior, vai desgastando o motor devagarzinho, igual infiltração que corrói parede. Hoje eu vou te mostrar quais sensores mais causam dor de cabeça, principalmente em SUVs usados no Brasil, que enfrentam calor intenso, trânsito pesado e combustível nem sempre confiável. Mas tem um campeão de falhas que quase ninguém limpa e que pode mudar totalmente o comportamento do motor em minutos. E eu ainda não vou revelar qual é. Se você já faz parte da comunidade, já deixa o like agora porque sabe que aqui o conteúdo é direto e sem enrolação. Se ainda não deixou, segura até o final que você vai querer clicar. Vamos começar pelo número 13, o sensor MAF, responsável por medir o volume de ar que entra no motor. Parece simples, mas ele é praticamente um dos cérebros da injeção eletrônica. Em SUVs como Jeep Compass, Toyota Corolla Cross e Volkswagen T-Cross, esse sensor trabalha o tempo todo para manter equilíbrio entre ar e combustível. A função dele é calcular com precisão milimétrica quanto ar está entrando. Nem excesso, nem falta. Dentro dele existe um fio microscópico de platina, mais fino que um fio de cabelo. Esse filamento fica aquecido por corrente elétrica, e o ar que passa esfria esse fio. A central eletrônica mede quanta energia precisa para aquecer novamente, com base nisso, define quanto combustível será injetado. Isso acontece milhares de vezes por minuto. Com o tempo, poeira, poluição, umidade e principalmente vapor de óleo vão se acumulando nesse fio. No Brasil, com calor forte, estrada de terra, trânsito parado e combustível com variação de qualidade, isso é ainda mais comum. O sensor não quebra de repente, ele apenas começa a ficar contaminado. E quando isso acontece, passa a enviar informações erradas. O painel continua sem alertas. Nenhuma luz acende. Só que a mistura fica desregulada. O carro perde força, aumenta o consumo, a marcha lenta oscila e a resposta ao acelerar fica lenta. Em situações mais críticas, o motor pode até desligar ao tirar o pé do acelerador. Em oficinas especializadas, é comum descobrir que boa parte dos casos de falha na mistura não envolvem peça queimada, mas sujeira acumulada. Muita gente já gastou valores altos trocando componentes sem necessidade, quando a solução era apenas usar um spray específico para a limpeza de MAF e ter cuidado para não encostar no filamento delicado. E olha que interessante, apesar da fama, o MAF ainda não é o sensor mais traiçoeiro. Existe outro que trabalha em silêncio, usa tecnologia diferente e quando começa a falhar transforma completamente o jeito que o motor responde, especialmente em SUV usado que já rodou bastante e enfrenta calor, carga pesada e manutenção nem sempre em dia. Número 12, o sensor MAP, o leitor de pressão do coletor de admissão, praticamente o espião que monitora a respiração do motor por dentro. Ele prova que nem todo carro precisa enxergar o ar para saber o que está acontecendo. Em muitos modelos populares no Brasil, como Chevrolet Corsa, Nissan Versa, Hyundai HB20, Kia Rio, versões antigas do Jeep Renegade e várias picapes compactas usadas no dia a dia, não existe sensor MAF. Nesses casos, a central eletrônica depende totalmente do MAP. A missão dele é medir a pressão dentro do coletor de admissão, que funciona como o pulmão do motor. Ele não mede o ar diretamente, mas interpreta o esforço do motor como alguém que descobre quantas pessoas estão numa sala apenas ouvindo barulho lá dentro. Dentro do MAP existe um componente piezoresistivo, uma espécie de membrana microscópica que se deforma conforme a pressão varia. Quando o carro está em marcha lenta, com o acelerador quase fechado, forma-se bastante vácuo no coletor. O sensor identifica essa condição e envia um sinal elétrico mais baixo, normalmente equivalente a algo em torno de 20 a 30 kPa. Já quando você pisa fundo, o vácuo praticamente desaparece, o ar entra livremente e a pressão se aproxima da atmosférica, algo perto de 95 ou 100 kPa, dependendo da altitude da cidade. Com esses dados, somados à temperatura do ar e à rotação do motor, a central calcula com precisão quanto combustível precisa ser injetado. Tudo isso acontece em frações de segundo, sem que o motorista perceba, até surgir algum defeito.
E quase sempre o problema não está dentro do sensor. O grande vilão costuma ser uma simples mangueira de vácuo. Com o tempo, o calor intenso, o contato com óleo e a exposição ao sol fazem a borracha ressecar e perder flexibilidade. Pequenas rachaduras surgem, às vezes invisíveis a olho nu, ou a conexão fica levemente frouxa. Não há chiado evidente, mas o sistema começa a perder vácuo. A consequência é que o MEP interpreta que o motor está sob carga maior do que realmente está. Ele envia para a central a mensagem errada, como se o carro estivesse acelerando forte, quando na verdade está apenas rodando tranquilo. O resultado é excesso de combustível sendo injetado. Os sintomas aparecem, mas muita gente não associa ao MEP consumo elevado, cheiro forte de gasolina no escapamento, fumaça mais escura, velas enegrecidas e códigos de mistura rica que insistem em voltar mesmo após apagar a falha no scanner. Em oficinas, principalmente em regiões quentes e com muita poeira, essa situação é comum. Em grande parte dos casos, limpar o alojamento do sensor e substituir uma mangueira barata resolve completamente. Um reparo simples que evita a troca desnecessária de peças caras. Mas se estamos falando de sensores que influenciam diretamente consumo, desempenho e emissões, ainda não chegamos ao mais sensível nesse aspecto. Número 11. O sensor de oxigênio, também conhecido como lambda. Ele é como os olhos químicos da central eletrônica. Vive instalado no escapamento, um dos ambientes mais hostis do carro. Ali enfrenta temperaturas altíssimas, vibração constante e gases agressivos. Mesmo assim, é responsável por monitorar a combustão milhares de vezes por minuto. Sem ele, a central trabalharia praticamente no escuro. No interior desse sensor há um elemento cerâmico de zircônia que opera acima de 300 graus Celsius. Quando compara o oxigênio presente nos gases de escape com o oxigênio do ar externo, gera uma pequena tensão elétrica. Esse sinal é a linguagem que ele usa para conversar com a central. Quando a mistura está próxima da proporção ideal, cerca de 14,7 partes de ar para uma de combustível, a tensão oscila dentro de uma faixa esperada. Se há ar em excesso e pouco combustível, o sinal cai. Se há combustível demais e pouco ar, a tensão sobe. A central interpreta essas variações e corrige a injeção em tempo real, mantendo equilíbrio entre desempenho, economia e emissões. O problema começa quando o sensor sofre contaminação interna. Combustível de qualidade duvidosa, óleo queimado pelo motor ou uso de aditivos inadequados deixam resíduos que comprometem o funcionamento. Essas substâncias não apenas sujam, mas reduzem a eficiência do elemento cerâmico. O sensor perde agilidade, responde mais devagar, como se estivesse cansado. A mistura passa a ser corrigida com atraso. O motor oscila entre excesso e falta de combustível sem precisão. O motorista percebe perda de força, aumento no consumo e funcionamento irregular. O mais complicado é que muitos sensores de oxigênio não param de funcionar de uma vez. Eles continuam operando de forma parcial, o suficiente para não acender imediatamente a luz de anomalia, mas insuficiente para manter o motor nas condições ideais. Isso gera um problema persistente, que vai aumentando o gasto com combustível e comprometendo o desempenho ao longo do tempo. E mesmo com o MEP sendo traiçoeiro e o sensor de oxigênio sendo extremamente delicado, ainda existe um sensor de posição que costuma ser ainda mais ignorado. Quando ele começa a enviar informações incorretas, o comportamento do motor muda de forma brusca, deixando o carro imprevisível de um momento para o outro. Número 10. O sensor TPS, o intérprete oficial entre o seu pé e o cérebro do carro. Ele parece simples, até sem graça, mas quando começa a apresentar falha vira fonte de dor de cabeça. Fica instalado diretamente no eixo da borboleta do acelerador e tem uma missão objetiva: informar a central exatamente o quanto o pedal está sendo pressionado, em tempo real, sem adivinhação. Por dentro, o TPS funciona como um potenciômetro de alta precisão. Imagine um botão de volume antigo, com uma trilha circular e um pequeno contato deslizando sobre ela. Conforme você acelera, esse contato altera a divisão da tensão de referência e gera um sinal que normalmente varia de cerca de 0,5 V com o pedal solto até aproximadamente 4,5 volts com aceleração total. Quando novo, o sinal sobe de forma limpa e progressiva. A central utiliza essa leitura para decidir como o motor deve reagir. Se percebe aceleração suave, ajusta a mistura para economia, pensando em reduzir consumo. Se detecta pedal fundo, entende que você quer desempenho. Enriquece a mistura, altera o ponto de ignição e libera mais força. É um diálogo contínuo entre o motorista e o módulo eletrônico. O desgaste aparece com o tempo,
especialmente em veículos muito comuns no Brasil, como Toyota Corolla, Chevrolet Onix, Volkswagen Saveiro, Hyundai Creta e utilitários que enfrentam horas de trânsito pesado nas capitais. As posições mais usadas do pedal, como marcha lenta elevada e velocidade constante em rodovia, acabam sofrendo maior desgaste. Surgem então os chamados pontos cegos, trechos específicos da trilha interna onde o sinal falha por frações de segundo. O motorista sente trancos inesperados, respostas bruscas mesmo acelerando de forma contínua e perda de potência sempre no mesmo ponto do curso do pedal. Em alguns casos, o motor pode até apagar ao cruzar essa área defeituosa, como se alguém tivesse desligado um interruptor invisível. Em oficinas bem equipadas, o diagnóstico é direto. O técnico acompanha a leitura do TPS pelo scanner enquanto movimenta o acelerador lentamente. Se a tensão não sobe de maneira suave e constante, mas apresenta saltos repentinos, fica claro que é desgaste interno. E diferente do que muitos pensam, limpar a parte externa nem sempre resolve, porque o problema está na trilha interna. Falando em sensores que, quando falham, transformam o motor num enigma, chegamos ao número 9, o sensor de posição do virabrequim, conhecido como CKP. Sem ele, o motor moderno simplesmente não funciona. Não dá partida, não mantém marcha e não sabe em que ponto do ciclo está. É pequeno e discreto, instalado próximo ao volante do motor ou a uma roda dentada solidária ao virabrequim, mas sua responsabilidade é enorme. Cada vez que os dentes metálicos passam diante da sua ponta magnética, ele gera pulsos elétricos perfeitamente sincronizados. A central usa esses pulsos como referência para saber a posição exata de cada pistão e a rotação real do motor. Com base nisso, decide o momento preciso de injetar combustível e gerar a faísca nas velas. O ambiente onde ele trabalha é hostil. Muito calor, partículas metálicas microscópicas e resíduos de óleo queimado se acumulam com o tempo na ponta magnética. A sujeira não interrompe totalmente o sinal, mas pode torná-lo irregular. O resultado são falhas intermitentes que confundem até mecânicos experientes. O motor pode apagar quando aquece e depois funcionar normalmente. Às vezes demora para pegar, outras perde potência por instantes durante a condução. Muitos suspeitam da bomba de combustível ou do sistema de ignição. Porém, em diversos casos, uma limpeza cuidadosa na ponta do sensor, usando produto adequado para contatos elétricos e pano limpo, restaura o funcionamento. Motores que pareciam ter defeitos graves voltam a operar com estabilidade. Mas a central não depende apenas do virabrequim. Ela também precisa saber o que está acontecendo no comando de válvulas. É aí que entra o número 8, o sensor de posição do comando, conhecido como CMP. Ele trabalha em conjunto com o CKP. Enquanto o sensor do virabrequim informa a velocidade e posição geral do motor, o CMP identifica o momento exato em que cada cilindro está pronto para combustão. É como se um marcasse o ritmo e o outro apontasse o instante certo da execução. Graças a essa combinação, a central consegue realizar injeção sequencial precisa e controlar sistemas de variação de fase presentes em motores modernos, comuns em modelos da Honda Hora-V, Toyota Corolla Cross e diversos sedãs e SUVs atuais vendidos no Brasil, geralmente instalado na tampa de válvulas ou próximo à engrenagem do comando. Ele lê uma referência específica que identifica o cilindro número 1 no momento correto. O problema surge quando o óleo espesso, resíduos internos ou variações térmicas comprometem a qualidade do sinal. Ele não para de funcionar totalmente, e esse é o ponto delicado. A central percebe que a referência não está confiável e entra em estratégia de segurança. Em vez de injeção sequencial refinada, passa a operar em modo agrupado, menos eficiente. O motor continua funcionando, mas perde suavidade. Aparecem partidas mais longas a frio, pequenas vibrações em marcha lenta e leves engasgos entre 2 e 3 mil rotações. Muitos atribuem isso a bobinas ou injetores, quando na verdade o problema pode estar numa leitura enfraquecida do sensor de comando. Em vários casos, uma inspeção visual, verificação de conectores e limpeza da área de leitura já melhoram significativamente o desempenho. Mesmo assim, ele costuma passar despercebido na maioria das manutenções. E ainda existe um sensor menor, discreto e frequentemente ignorado, que sofre apenas por estar exposto ao ar que o motor respira. Número 7. O sensor IAT, responsável por medir a temperatura do ar que entra no motor. Ele é tão discreto que a maioria dos motoristas nem imagina que exista. Fica parafusado no coletor de admissão ou integrado ao duto do filtro de ar. Não faz barulho, não vibra, não costuma gerar alerta no painel, mas interfere todos os dias no consumo e no desempenho.
A função parece simples: identificar se o ar admitido está frio ou quente. Só que essa informação é mais importante do que parece. Ar frio é mais denso, carrega mais oxigênio. Ar quente é menos denso, tem menos oxigênio disponível. A central eletrônica precisa saber disso para calcular a quantidade correta de combustível em cada ciclo de combustão. O problema começa quando o sensor acumula sujeira. Vapores de óleo, poeira fina, umidade e resíduos de filtros de ar impregnados com óleo acabam aderindo ao termistor interno. A partir daí, a leitura deixa de ser fiel. Ele pode indicar que o ar está mais quente ou mais frio do que realmente está. O motor então passa a trabalhar levemente fora do ajuste ideal. Às vezes um pouco mais rico, às vezes um pouco mais pobre. Nada extremo a ponto de acender luz imediatamente, mas suficiente para causar perda gradual de desempenho e aumento constante no consumo. Em regiões muito quentes do Brasil, como o interior do Nordeste ou Centro-Oeste, uma leitura incorreta pode até provocar leve detonação, que muitos confundem com combustível de baixa qualidade. Em oficinas especializadas, é comum resolver o problema com uma limpeza cuidadosa usando produto próprio para componentes eletrônicos, sem tocar na parte sensível. O resultado costuma ser imediato, resposta mais ágil e mistura mais estável. Mas se a temperatura do ar já influencia tanto, existe outro sensor térmico ainda mais crítico, que monitora a temperatura do próprio motor. Número 6. O sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, conhecido como ST. Ele funciona como o termômetro oficial do coração do motor. Esse componente pequeno geralmente fica instalado próximo à válvula termostática ou na própria cabeça do motor. Parece apenas um parafuso com conector elétrico, mas controla decisões fundamentais. Ele informa a central se o motor está frio, aquecendo ou já na temperatura ideal de funcionamento. Quando o motor está frio, a central aumenta a quantidade de combustível, eleva a marcha lenta e ajusta o ponto de ignição para facilitar a partida. À medida que a temperatura sobe, a injeção vai sendo refinada para economizar combustível, reduzir emissões e proteger os componentes internos. O defeito surge quando o sensor começa a fornecer dados incorretos. Com o tempo, o contato constante com líquido de arrefecimento contaminado, presença de ferrugem ou depósitos minerais pode comprometer a precisão do termistor interno. Ele não para de funcionar, apenas passa a mentir. Se informar que o motor está frio o tempo todo, o carro trabalha sempre em modo de aquecimento. A mistura fica rica, o consumo aumenta, o cheiro de combustível aparece e o desgaste interno acelera. Se indicar temperatura elevada quando o motor ainda está frio, as partidas ficam difíceis, o funcionamento fica irregular e o carro pode até apagar nos primeiros minutos do dia. Em cidades muito quentes ou regiões serranas mais frias, a leitura correta desse sensor é ainda mais importante. Uma medição errada pode gerar perda de potência contínua e falhas difíceis de diagnosticar. Em muitas oficinas, veículos chegam com consumo elevado ou ventilador acionando fora de hora, e o culpado é apenas um sensor fora da faixa ideal, não totalmente queimado, mas envelhecido. A substituição costuma ter custo baixo comparado aos prejuízos que podem surgir se o problema for ignorado. E depois de falar de sensores térmicos, chegamos a um componente que não mede temperatura nem mistura, mas informa a central a velocidade real do carro. Número 5. O sensor de velocidade, também chamado de VSS. Ele é o responsável por dizer ao sistema eletrônico quão rápido o veículo está se movendo. Quando o velocímetro começa a falhar, a transmissão troca marchas de forma estranha ou o piloto automático se desativa sem motivo aparente, esse sensor merece atenção. Normalmente instalado na transmissão ou no diferencial, ele gera pulsos elétricos conforme o eixo gira. Cada pulso representa movimento. A central usa essas informações não apenas para mostrar a velocidade no painel, mas também para definir o momento correto de troca de marchas, ajustar o corte de combustível em descidas e coordenar sistemas como abraços e controle de estabilidade em modelos mais modernos. O problema surge quando sujeira, óleo ou partículas metálicas se acumulam na ponta magnética do sensor. Isso é bastante comum em picapes e SUVs que enfrentam estrada de terra, lama ou uso severo. A leitura passa a oscilar e a central recebe dados inconsistentes. Pode interpretar que o carro está mais rápido ou mais lento do que realmente está. Os efeitos são trocas bruscas, trancos ao engatar marchas e falhas no controle de cruzeiro. Em oficinas experientes, antes de condenar a transmissão, o técnico remove o sensor, limpa cuidadosamente a ponta magnética e verifica o conector elétrico. Muitas vezes, isso resolve completamente o comportamento irregular.
E se você achou que esses sensores já eram sensíveis, o próximo componente é ainda mais delicado. Ele funciona como um microfone preso ao bloco do motor, escutando vibrações internas. Quando detecta algo fora do padrão, altera imediatamente o comportamento do motor para evitar danos. Número 4. O sensor de detonação, também conhecido como sensor de knock, o ouvido paranoico do motor. Preso diretamente ao bloco, aparafusado no metal como se fosse parte estrutural, existe um componente que funciona como um microfone de alta precisão. Ele não grava sons externos, não escuta vozes, não registra ruídos da rua. Ele escuta explosões internas. Cada combustão, cada vibração, cada batida fora do padrão. Essa é a função do sensor de detonação. Internamente ele utiliza um cristal piezoelétrico, um material capaz de transformar vibrações mecânicas em sinais elétricos. A central eletrônica analisa esses sinais em tempo real para identificar um inimigo silencioso, a detonação anormal. Ela pode surgir por combustível de baixa qualidade, excesso de temperatura, acúmulo de carvão nos cilindros ou avanço de ignição exagerado. Quando tudo está funcionando corretamente, o processo é quase invisível. O sensor detecta vibração irregular, a central reage em milissegundos, atrasa levemente o ponto de ignição, ajusta a mistura e protege o motor sem que o motorista perceba qualquer intervenção. É um sistema essencial em motores modernos de marcas como Toyota, Honda, Ford, Chevrolet, Hyundai e tantas outras presentes no mercado latino-americano. O problema começa quando o sensor deixa de funcionar como deveria. E quase nunca ele falha por defeito elétrico direto. A causa costuma ser muito mais simples: oxidação na base de contato, sujeira acumulada, resquícios de óleo ressecado ou instalação com torque incorreto. Algo aparentemente pequeno que compromete a sensibilidade. Se o sensor perde eficiência, 2 cenários podem acontecer e nenhum deles é bom. No primeiro, ele deixa de identificar detonações reais. O motor passa a operar no limite, sofrendo microbatidas internas que aumentam desgaste e risco de dano sério. No segundo cenário, ele começa a interpretar vibrações normais como detonação constante. A central então mantém o ponto de ignição atrasado o tempo todo. O carro fica pesado, lento para responder e parece sempre carregando peso extra. Em oficinas experientes, é comum encontrar motores que perderam força sem apresentar códigos claros de falha. Muitas vezes, uma simples limpeza da superfície de contato, revisão do conector e reinstalação com o torque correto devolvem a potência perdida. O motor não estava fraco. Estava sendo excessivamente protegido. Número 3. O sensor de pressão do óleo, o mensageiro do medo. Poucas luzes no painel causam tanto pânico quanto a luz vermelha do óleo. E por trás dela existe um componente pequeno, barato e frequentemente negligenciado: o sensor de pressão do óleo. Normalmente rosqueado diretamente no bloco ou na cabeça do motor, ele fica conectado a um canal interno por onde circula o óleo lubrificante. Sua missão é confirmar que a pressão está dentro do nível seguro para manter todas as partes móveis protegidas contra atrito excessivo. Nos sistemas mais simples, ele funciona como um interruptor. Se a pressão cai abaixo do limite mínimo, a luz acende. Em sistemas mais modernos, envia sinal proporcional para a central, permitindo avisos mais detalhados no painel. O problema surge com manutenção negligenciada, trocas de óleo atrasadas, uso de lubrificante inadequado, trajetos curtos frequentes e calor intenso favorecem a formação de borra e verniz interno. Esses resíduos podem obstruir o pequeno orifício por onde o óleo entra no sensor. E aí acontece o perigo silencioso. O motor pode estar operando com pressão realmente baixa enquanto o sensor obstruído acredita que tudo está normal. Ou o contrário, pode acusar falha falsa porque a pressão demora a alcançar o diafragma interno. Em oficinas especializadas já foram registrados casos preocupantes. O painel indicava pressão normal, mas ao instalar um manômetro mecânico externo, a medição revelava nível crítico. O sensor não estava mentindo por defeito elétrico. Estava literalmente bloqueado internamente. Por isso, em revisões mais completas ou diante de qualquer suspeita, verificar, limpar ou substituir esse sensor pode ser a diferença entre prolongar a vida útil do motor ou enfrentar uma retífica de alto custo. E o mais curioso é que o próximo sensor parece completamente inofensivo. Não mede pressão, não escuta vibrações, não protege contra explosões. Mas também pode enganar o sistema de forma silenciosa e constante, alterando o comportamento do carro sem chamar atenção imediata. Número 2. O sensor de nível de combustível,
O mentiroso profissional do painel. O marcador de gasolina parece algo secundário. Até o dia em que o carro para no meio da rodovia, sob calor e trânsito pesado, enquanto a agulha jurava que ainda havia um quarto de tanque. Nesse momento você percebe que não era um simples detalhe, era uma armadilha silenciosa. Dentro do tanque está o responsável por essa história, o aforador, também chamado de sensor de nível. O sistema é simples e ao mesmo tempo traiçoeiro. Um flutuador sobe e desce conforme o nível de combustível varia. Ele está ligado a uma haste metálica que desliza sobre uma trilha resistiva. Conforme a posição muda, a resistência elétrica também muda. O painel interpreta essa variação e move a agulha. Tudo funciona perfeitamente quando é novo. O problema aparece com o passar dos anos. Combustível de qualidade regular, presença de etanol, umidade, resíduos e vernizes internos começam a contaminar a trilha resistiva. Os contatos oxidam. Surgem pontos onde o sinal falha ou oscila. E é aí que começam as mentiras. O marcador passa a subir e descer sem motivo. Fica travado em meio tanque por dias. Marca cheio por quilômetros mesmo depois de já ter rodado bastante. Ou pior, despenca de repente como se alguém tivesse aberto um buraco invisível no tanque. Muitos motoristas acreditam que o carro está consumindo combustível em excesso, quando na verdade o sensor está fornecendo leitura incorreta. Em oficinas especializadas, especialmente em picapes, SUVs e modelos urbanos bastante populares como Nissan, Chevrolet, Toyota e Ford, o procedimento costuma ser semelhante. Remove-se o módulo da bomba de combustível, realiza-se uma limpeza cuidadosa das trilhas e contatos com produto apropriado e verifica-se se o flutuador se movimenta livremente, sem travamentos. Muitas vezes, após esse processo, o painel volta a indicar o nível real corretamente. Mas aqui vem a parte desconfortável. Não adianta ter sensores limpos e funcionando se o sistema que os conecta estiver comprometido. Número 1. Conectores e chicote elétrico dos sensores, o inimigo invisível. Em inúmeros diagnósticos, proprietários gastam valores altos substituindo sensores que não estavam defeituosos. E a falha continua. Por quê? Porque o verdadeiro problema não era o sensor, e sim o caminho por onde a informação circula. Todo sensor precisa de 3 condições básicas para operar corretamente: alimentação elétrica estável, aterramento firme e sinal limpo até a central eletrônica. Com o passar do tempo, o calor constante do motor, a umidade, vibrações, poeira e até pequenos impactos vão degradando conectores e fios. Surge a clássica oxidação esverdeada nos terminais. Aparecem pinos frouxos, cabos rompidos internamente, mesmo com o isolamento aparentemente intacto. Aterramentos intermitentes que funcionam apenas quando querem. São falhas traiçoeiras. Aparecem ao passar por um buraco e desaparecem ao desligar e ligar o veículo. No scanner surgem códigos relacionados a sensores de oxigênio, temperatura, pressão ou posição. Porém, ao movimentar levemente o chicote com a mão, o defeito surge e some como mágica. Essa é a realidade que muitos ignoram. Uma limpeza profunda com spray limpa-contato apropriado, aplicação de proteção de elétrica, correção de aterramentos e reparo adequado de emendas mal feitas resolvem mais problemas do que simplesmente substituir sensores novos. Profissionais experientes sabem disso. Antes de condenar um componente caro, verificam primeiro conectores e fiação. Porque frequentemente o defeito não está no que mede, mas no caminho que leva a informação até o cérebro do veículo. Agora fica a reflexão. Quantos sensores já foram trocados sem necessidade simplesmente porque ninguém verificou um conector sujo a tempo? Obrigado por acompanhar até aqui. Se este conteúdo foi útil para você, continue explorando outros temas relacionados e mantenha seu veículo sempre sob cuidado preventivo. Nos vemos no próximo vídeo.